Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você para de disputar preço no mercado de eletricidade, serviço de eletricidade. Então vamos lá, existem três mercados, vou explicar para você, três mercados. Existe o mercado da manutenção, vou botar abreviar, tá pessoal? Existe o mercado da manutenção, existe o mercado da distribuição, e existe o mercado também de fornecimento de energia. Então existem esses três mercados: manutenção, distribuição, energia. Aqui eu fiz uma pirâmide para você ver como é que é mais ou menos, como é que é esse mercado, né? Então, vamos supor que essa aqui fosse um iceberg. Então, iceberg a gente faz o quê? A gente só vê só o pedaço da iceberg, só o ponta do iceberg. Para baixo ainda existe uma quantidade na base de muito gelo. Então, o serviço de eletricidade é assim mesmo, como distribuir manutenção, distribuição e fornecimento, ele fica dividido assim, ó, em ponta, meio e final na base. Então, o que acontece aqui na manutenção? Na manutenção é muito serviço de substituição de disjuntor, serviço de instalação de aparelho de ar-condicionado, tomada de aparelho de ar-condicionado, essas coisas pequenas de ventilador de teto. Então aqui, o que você tem aqui? Você tem uma alta concorrência. Então você aqui, ó, você tem uma alta concorrência aqui, ó, uma alta concorrência. Vou botar aqui concorrência. Uma alta concorrência aqui. Outra, aqui você tem que baixar preço. Por que você tem que baixar preço? Porque se a concorrência está alta, você vai ter que baixar preço. Concorda comigo? A lei da oferta e procura. E também aqui você vai ter que executar muito mais serviço. Tá? Você vai ter que buscar muito mais serviço para você ter um rendimento maneiro aí durante a semana, durante o mês. Então você vai ter que fazer isso aqui, ó, na manutenção. Aqui você vai ter os serviços que você vai executar são substituição de disjuntor, instalação de eletrodoméstico, né? Instalação de aparelhos, proporção de aparelhos. Então, aqui você vai ter isso. Então você vai ter uma alta concorrência, vou botar com a setinha para baixo. Você vai ter que ter uma alta concorrência, você vai ter que baixar o preço e você vai ter que buscar muito serviço para você ter um rendimento. Já aqui na distribuição, você também, você vai trabalhar aqui, o pessoal que trabalha nessa área aqui, trabalha substituindo circuito, né, quando o circuito derrete lá do cliente, distribui circuito, uma reforma do quadro de distribuição. Então, aqui uma reforma de quadro de distribuição. Instalação até mais de circuito aqui, já botei aqui, instalação, já repetir. Instalação de reforma TDL. Então, só que aqui é o seguinte, aqui a concorrência já é média. Essa concorrência aqui já é média. Entendeu? Essa concorrência já é uma média concorrência. Mas aqui você ainda tem que disputar por preço. Tá? Aqui você ainda tem que baixar por preço, porque a concorrência é média, mas você tem que baixar por preço. Baixar preço. Aqui você tem que baixar preço ainda, porque aqui você ainda tem uma concorrência ainda. E aqui, o problema daqui é que a procura é baixa. A procura desse serviço é baixa. Então, você tem pouco serviço aqui nessa área. Então, o que acontece? Você tem que abaixar preço e você tem uma procura baixa. Então você não vai ter um rendimento legal executando só esse serviço. Ou seja, você vai ter que executar esse serviço e executar esse serviço. Você vai ter que atuar nas duas áreas aqui. Tanto na manutenção, tanto na distribuição. Já aqui no fornecimento de energia, aí aqui a coisa muda. Aqui o serviço que você vai oferecer, vou botar abreviado, tá? De ligação nova, LNO. Você pode oferecer serviço de aumento de carga, você pode oferecer o serviço de relocação, você pode oferecer serviço de reforma e mais uns 5 serviços. Aqui tem mais 5 serviços que você pode oferecer para o seu cliente, aqui no fornecimento de energia. Então,
No fornecimento de energia você tem mais, ó, 1, 2, 3, 4 e mais 5 serviços para oferecer para o seu cliente, caso você veja que ele precise desse serviço, tá? Ligação nova, aumento de carga, relocação e reforma. Então você tem 4, essas aqui são as principais, mais 5, ainda tem mais 5, tem a diminuição de carga, tem um montão de coisa ainda. Tem mais 5 serviços ainda que você pode oferecer. O bom desse serviço aqui, o que acontece? Você aqui, você tem uma baixíssima concorrência. Por que você tem uma baixíssima concorrência? Você tem uma baixa concorrência. Vitor, mas por que eu tenho uma baixa concorrência? Porque nem todo mundo, nem todo profissional daqui sabe fazer isso aqui. É muito raro encontrar profissionais que façam esses dois e façam isso aqui, tá? Você também aqui, você não tem que disputar preço, praticamente é zero disputa de preço por causa disso. Como você vai ser o único que vai fazer, você é o único que resolve o problema, você não vai ter concorrente, tá? Você não vai ter concorrente. E poucas horas aqui é o demais aqui, ó. É poucas horas de serviço. Aqui são poucas horas de serviço que você vai fazer. Então aqui, para um tipo de serviço, para um serviço aqui, tem 8 disputando, mais ou menos. Eu posso falar isso com sinceridade. Para cada um serviço aqui, tem 8 disputando aqui. Para cada um serviço aqui, tem 6 disputando aqui. 6 disputando. E para cada um serviço aqui, no máximo 2 disputam. No máximo, é tipo assim, 1 para 1. 1 para 1, vai ter 2 orçamentos. Você vai estar sempre disputando com mais um. Não tem outra coisa. Então aqui, mas por que a pessoa trabalha muito nesse, faz nesse, e nesse aqui quase nada? Porque aqui é o seguinte, aqui nessa área aqui, não tem o que eu chamo de aventureiros. Vitor, quem são esses aventureiros? É os profissionais que falam que é profissionais, mas não é profissional. Talvez ele sabe fazer uma tomada, sabe fazer uma extensão e acha que sabe fazer um serviço. Então aqui não tem aventureiros. Por quê? Porque aqui, o profissional aqui nessa área aqui, ó, ele tem que saber, que eu chamo, as 4 regras de ouro, que eu vou falar para você nesse vídeo. As 4 regras de ouro que ele tem que saber, ele tem que dominar essas 4 regras de ouro. Essas 4 regras de ouro para atender essa demanda aqui, ó. Essa demanda. Então vamos lá para essas 4 regras de ouro. A primeira regra de ouro que o profissional para atuar nessa área, tem que saber o seguinte: qual é o tipo de atendimento? Que o meu cliente vai estar, tá? Então ele tem que saber esse tipo. Qual o tipo de atendimento que o meu cliente está? Então existem 2 tipos de atendimento que a Light utiliza: é individual e coletivo. Então há 2 tipos de atendimento aqui. São 2 situações para você atuar. Você tem que saber atuar. No individual você atua de um jeito, no coletivo você atua de outro jeito. Por isso que não tem aventureiro nessa área. Então você tem que saber as 5 regras. Então primeiro você tem que saber se o seu atendimento é individual. Vitor, o que é um atendimento individual? Para Light, o atendimento individual é onde tem até 4 unidades individuais exclusivamente residenciais. Isso aqui. O coletivo Balast é a unidade, né? É o local que tenha acima de 4 unidades vou abreviar, tá, pessoal? Individuais exclusivamente residenciais. Então, esse é o segredo da primeira regra. Então, você tem que saber essa regra. Se você não souber essa regra, aqui, no começo, você já vai ser bloqueado, você já vai ser ali não atendido pela Light. Então, você tem que saber essa regra. Vai chegar no final, a Light vai falar assim: eu não posso te atender.
Então, você tem que saber a primeira regra, que é o atendimento individual. O tipo de atendimento. A segunda regra que você tem que saber é o tipo de rede, tá? É o tipo de rede. Essa regra aqui é primordial. Então a Last ela tem 4 tipos de rede. Vitor, mas como assim 4 tipos de rede? Eu só vejo a rede aérea e a rede subterrânea eu nem vejo. Então, eu vou falar para você aqui nesse vídeo os 4 tipos de rede que a Last atende. Então a Last atende na rede aérea, subterrânea, a rede de vila e também o PC de luz. Então, para cada tipo de rede aqui, tem um atendimento, tem um modo de atender o seu cliente, tem um modo que ela te vai exigir, tem um modo que ela te vai executar ali para o seu cliente. Então, tem rede aérea, rede subterrânea, rede de vila e PC de luz. Então, essa é a segunda regra. Então, eu tenho que saber primeiro o tipo de atendimento que o meu cliente tá? Que é se é individual, se é coletivo, e o tipo de rede, se ele está na aérea, se está na subterrânea, se está na rede de vila, se está na PC de luz. Por que isso que você tem que saber? Porque a próxima regra depende desse tipo aqui de rede. Então, a próxima regra é o tipo, é o ponto de entrega, na verdade. Ponto de entrega. Isso aqui você tem que saber o ponto de entrega. Vitor, como assim o ponto de entrega? Então, existem 2 pontos de entrega. Na rede aérea, tá aqui, ó, rede aérea, e a rede subterrânea. Então, há 2 tipos de ponto de entrega. Vitor, o que é ponto de entrega? Ponto de entrega nada mais é do que é o ponto de conexão da rede, do ramal de ligação com o ramal de entrada. Tá? O ramal a rede aérea, o ponto de entrega na rede aérea, tem 2 pontos de entrega. O até 24 kVA. Até 24 kVA, o ponto de entrega é no ramal de ligação, no ramal de entrada. Já vou falar para você o que é ramal de entrada. Ramal de entrada, tá? E acima de 24 kVA, o ponto de entrega é no limite de propriedade. O que é limite de propriedade? Será que é uma rede aérea ou vai ser no poste ou no pontalete ou na fachada? Então, no limite de propriedade. Então, a entrega acima no limite de propriedade, no poste, no pontalete ou na fachada. Vitor, e se for subterrânea? Subterrânea já muda. Se for no subterrânea, o ponto de entrega é no ponto de conexão primeiro ponto de conexão. Se for subterrânea, é no primeiro ponto de conexão. Que pontos de conexão são esses? Ou vai ser na medição, que é aqui até 24 kVA, ou vai ser na caixa seccionadora. Tá? O primeiro ponto de conexão vai ser na medição, esse é até 24 kVA, ou na caixa seccionadora acima de 24 kVA. Então a gente já está na terceira regra, para você não ficar disputando o preço aí na concorrência, conjunto com a concorrência. A quarta regra do ramal, a quarta regra é o ramal de entrada. Ramal de entrada. Vitor, agora você vai ter que me explicar o que é ramal de entrada. Ramal de entrada nada mais é do que
o padrão de light, padrão light. O que é o padrão light? É a caixa de medição mais a caixa de proteção. Esse é o padrão light. Caixa de medição mais caixa de proteção. A segunda coisa que você vai ter que saber no ramal de entrada, que você vai ter que descobrir, é o cabo. Qual o cabo que eu vou utilizar lá? Qual cabo? A terceira coisa que você vai ter que fazer, qual o disjuntor que eu vou usar lá? Qual o disjuntor que eu vou usar? A quarta coisa, qual o aterramento? Qual o aterramento? E a quinta e última coisa, qual o eletroduto? Então, na quarta regra, você vai ter que dominar mesmo o padrão de entrada, o cabo, o disjuntor, o aterramento e o eletroduto, que é a montagem do padrão que você vai fazer. Mas como você sabe disso? Você tem que saber isso aqui, ó. Duas coisas que você tem que saber para dominar isso aqui. Carga instalada e demanda. Essas duas coisas aqui que você tem que aprender. Para você dimensionar isso aqui, você tem que saber o que é carga instalada e o que é demanda. Então, é isso que eu queria deixar para você. Para você parar de disputar preço e como aventureiro, você tem que saber essas 4 regras que eu acabei de te falar aqui. Então, você sabendo as 4 regras, você vai submergir sozinho daqui. Você vai submergir sozinho e pegar todo mundo aqui que necessita dos serviços de ligação nova, aumento de carga, relocação, reforma. Para isso, você tem que dominar essas 4 regras de ouro que eu acabei de falar para você aqui. Então, quando você dominar essas 4 regras de ouro, você não vai mais disputar com esse daqui, ó, com esse pessoal aqui, com esse pessoal aqui. Ou seja, esse pessoal aqui e esse pessoal aqui vão trazer serviço para você. Por quê? Porque eles vão chegar lá numa hora, aqui, vamos supor, na distribuição, ele vai saber que vai substituir o disjuntor, ele vai ver que não tem como mais substituir o disjuntor porque a produção geral dele já está esgotada. Ou seja, o disjuntor não pode ultrapassar, o disjuntor do circuito não pode ultrapassar o disjuntor geral. Então ele vai saber que o cliente precisa do quê? Precisa de um aumento de carga. Então ele vai procurar alguém vai procurar assim, ó, quem é que faz aumento de carga? E eu vou falar para você, são poucas pessoas que fazem esse aumento de carga, que faz ligação nova, que faz relocação. Por que eu falo isso? Porque aventureiros que tentam fazer isso aqui, deixam seus clientes na mão e não conseguem. Porque as 4 regras que eu acabei de falar para você, a primeira, que é o tipo de atendimento, a segunda, que é o tipo de rede que você tem que saber que você tem que estar, e a terceira é o tipo de ponto de entrega, a quarta, o ponto de ramal de entrada, são essas 4 regras que você tem que saber para solicitar qualquer ligação na light aqui, ó. Ligação nova, aumento de carga e relocação. Você sabendo dominando essas 4 regras de ouro que eu falei para você, você vai parar de disputar preço. Você vai parar de disputar proposta com aventureiros. Você vai ser o profissional que chega ali e resolve esse problema de ligação nova, aumento de carga e relocação. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui no comentário, compartilha com seus colegas e vamos lá, até o próximo vídeo.